Olá, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Literologia. Aqui nós damos dicas de livros, de estudos, de conteúdos, sobretudo para quem é da área de letras. Hoje indicaremos dois livros muito bons, introdutórios, dos estudos de leitura e escrita e leitura e interpretação textual. Então este livro é para qualquer pessoa que queira entender melhor a questão da leitura e da interpretação e da leitura e da escrita, gente, de textos, tá? Mas é muito especial para você que é professor de língua portuguesa, para você que leciona língua portuguesa, sobretudo na educação básica, que quer entender certos elementos da compreensão e da interpretação e da produção textual. Este livro vai embasar você numa questão teórica e prática, tá? São dois livros, aliás, então estes livros, tá, gente? Estou falando de dois livros da professora Ingedori Kó e da Wanda Maria Lias. A gente está aqui, os dois livros das autoras, Ler e Compreender e Ler e Escrever, tá, gente? Então, assim, são dois livros fundamentais para você que trabalha com leitura e escrita, para você que está em sala de aula, para você que está lecionando língua portuguesa, seja em qualquer âmbito da educação básica, ou fundamental, ou médio, tá? Então, no livro Ler e Escrever, gente, Ler e Compreender, os sentidos do texto, né? Então, aqui, até aproveitando e dizendo que há um outro livrinho da Ingedori Kó, também chamado Os Sentidos do Texto, né? Então, que já dá outro livro dela, né? Bem pequenininho também, bem fácil de leitura. Primeira coisa é que esses livros da Kó são livros de fácil leitura, qualquer pessoa pode interpretar, né? Então, na primeira parte ela vai falar aqui sobre a leitura, texto e sentido, então vai colocar aqui algumas concepções sobre leitura e produção de sentido, fatores da compreensão da leitura, escrita e leitura, contexto de produção e contexto de uso. Vai falar sobre texto e leitura. Então, na primeira parte é isto. Depois ela vai falar sobre leitura, sistemas de conhecimento e processamento textual, conhecimento linguístico, conhecimento enciclopédico, conhecimento de mundo e conhecimento interacional. Em seguida ela fala sobre texto e contexto, depois sobre texto e intertextualidade, depois vai falar sobre os gêneros textuais, né? Depois falará sobre referenciação e progressão referencial, depois as funções das expressões nominais referenciais e depois falará sobre sequenciação textual. E por último, neste livro, ela fala sobre coerência textual, um princípio de interpretabilidade, tá? Então, este livro aqui, da Ingedori Kó. Depois eu vou mostrar por dentro como funciona, mas assim, já antecipando, ela usa diversos tipos de textos, tirinha, carta, então são muitos gêneros textuais mesmo, ou seja, é perfeito para quem trabalha, sobretudo no ensino médio, tá, pessoal? E para quem quer interpretar textos de maneira geral. No segundo livro é Ler e Escrever, Estratégias de Produção Textual. Então, o que é que você vai ver aqui neste livro? Na primeira parte, vai falar sobre a fala e a escrita, duas modalidades em um contínuo. Então, ela vai distinguir o que é fala e o que é escrita, elementos da fala, elementos da escrita, né? Características da linguagem falada, características da linguagem escrita. Então, assim, é muito importante para introduzir os assuntos sobre o que é escrita, né? Diferenciar da fala. Depois ela vai falar sobre escrita e interação, na parte 2, né? Então, nesta parte ela fala o que é escrito, foco na leitura, foco no escritor, foco na interação, escrita e ativação do conhecimento, né? Os tipos de conhecimento de novo, quem que você ativa ao escrever, tanto você ativa quando você escreve quanto no seu leitor. Na terceira parte será sobre escrita e práticas comunicativas, né? Então a gente vai falar de novo sobre gêneros textuais, para que servem e tal. Na quarta parte, escrita e contextualização. De novo, texto e contexto, as funções do contexto, né?
Depois, sobre escrita e intertextualidade, gente. Isso aqui é importante demais. O diálogo entre textos, porque sempre que você escreve, você está colocando ali outros textos. Há sempre uma intertextualidade. Todo texto é, de certa forma, um intertexto, né? Depois, a escrita e a progressão referencial. Essa parte é muito importante porque é uma questão teórico-prática sobre como se progride um texto, que elementos se usam para se progredir o texto, tá? Na sétima parte falará sobre a escrita e a progressão sequencial, repetição, paralelismo, parafraseamento, recursos de ordem fonológica. Gente, muito importante isso, né? Depois, sobre sobre a escrita e a coerência. Então, termina de novo com a ideia da coerência textual, a construção, a elegância, né? Alguns fatores do texto. Então, assim, mostrar por dentro também, né, gente? É um livro muito bem didático, gosto da Enguedor Icó sobre isso, tá? Então, basicamente isso sobre este livro aqui, né? E agora eu vou mostrar para vocês por dentro como é que é o livro, para vocês terem a noção de como que ela é muito didática nesta questão, tá bom? Mostrarei por dentro. Então, pessoal, aqui é como é que o livro é estruturado por dentro. Tá aqui a capa, não é capa dura, é uma capa simples, né? Mas é bem legalzinho o livro, tá? Então, essa edição aqui é de 2015, né? Pela Contexto. Aqui o sumário, como você pode ver, eu tinha falado já. Leitura, né? Leitura, texto, sentido, leitura, tal e tal e tal. Aqui outra parte, né, do livro. Essa letra aqui é um pouco... Não é uma fonte, né, automática, preta, ela é meio que violeta, uma coisa do tipo. Você percebe que ela destaca já as questões, ó. Então aqui ela sempre coloca em negrito aquele que ela acha que é mais importante. Além disso, você pode destacar como eu o fiz aqui, né? Então assim, o livro por dentro, mais uma vez, você percebe aí que com vários exemplos. Então ela diz o que é autor-leitor, né, Vidibula, e dá aqui os exemplos e tal. E aí a gente vai compreendendo melhor, tá? Seguindo aqui, em frente, aqui o livro Tirinhas. Ela sempre destaca os exemplos, né, gente, aqui, ó, tá? Propagandas, tudo ela traz aqui, gente. É um livro realmente que precisa ser estudado. Você percebe aí que é um livro que eu já estudei, vez por outra eu recupero, faço, né, outra leitura e tal, mas eu já fiz um estudo completo deste livro. É um livro muito legal mesmo, olha aqui. Alguns gráficos e tal, gente. Olha como é legal aqui, ó, né? Ela é bem atualizada, né, nesses casos aqui, tá? O livro Ler e Compreender é da Enguedor Icó e da Wanda Maria Elias, pessoal, tá? E o livro Ler e Escrever, na mesma forma, na mesma estrutura, tanto a fonte, né, ano de publicação, é como se fosse um complemento do outro. De modo que é bom que se adquira os dois. Tá? A fala e a escrita, como eu havia falado, a escrita e interação. Né? Mais uma vez aqui, nessa parte aqui, gente, ó. Tá? E aí a gente entra aqui no livro Fala e Escrita, mais uma vez, gente, ó. Bem importante, é muito didático, tem umas observações do lado, fontes diferentes, né, gente, ó. Aqui é um quadro bem interessante aqui sobre fala e escrita, olha aí, gente, a diferença, bem interessante mesmo. E depois ela vai explicando aqui, né, como é que é, com citações, né, você vê que está Haller, por exemplo, e exemplos, então, assim, é uma questão de teoria e prática mesmo, muito bom esse livro, é um livro que merece a atenção, acho que você precisa realmente adquirir esse livro. Né? Para quem não tem ainda, para quem já tem, deixa aí o seu comentário, ó, diversos exemplos aqui, né, de escrita mesmo, gente, de escrita, né, tirinhas, quadrinhos, e termina com aquela parte que eu já disse, né, sobre, a gente aqui, ó, um livro bem didático mesmo, né, parece um livro didático, na verdade, tá, gente, parece um livro didático, né, com todos os pontos, com exemplos e tal. Então, para você preparar a sua aula, para você entender melhor de escrita, esse livro aqui, da Enguedor Icó, Ler e Compreender.
e Ler e Escrever. Os dois livros da Enguedor Icó e da Wanda Maria Elias. Então, pessoal, é isto sobre os livros da Enguedor Icó. Estes dois livros, Ler e Compreender os Sentidos do Texto, e Ler e Escrever Estratégias de Produção Textual. Como eu já disse, é um livro para qualquer pessoa que queira entender melhor a língua portuguesa, sobretudo para quem é professor da educação básica, também de educação superior, porque é o mínimo que alguém tem que saber sobre escrita e sobre leitura e compreensão textual. Portanto, eu compartilhei esse vídeo para quem você acha que precisa conhecer e adquirir estes livros e tal. E deixarei o link para você adquirir os livros, gente. O link na descrição do vídeo. Foi um prazer e até a próxima.